Fala pessoal, beleza? Bom dia. Luciano aqui, dando continuidade aqui à nossa mentoria. Paramos ali em linhas de tendência, né, na página anterior. Então a gente dá continuidade aqui a esse estudo. Finalmente depois a gente vai chegar ali também em linhas de canais, tá? Então, dentro, né, do estudo aqui, como a gente está já na continuação, né, daquilo que a gente parou ali no ponto anterior, a gente já inicia aqui, né, pela possibilidade, né, de leitura gráfica. Esses estudos, né, pessoal, de leitura gráfica são backtests, tá? Que você vai fazendo, que você vai aprendendo também com os backtests daquilo que ele vai falando. Para quem já tem mais tempo, né, você já consegue fazer mais inferências, né, aqui dentro da própria leitura. Então, sempre que possível, né, quando você for fazer uma leitura, verifique, né, todos os pontos para ver, né, a continuidade, aqui, o que tipo de setup, né, conseguiu ser realizado ali. Aqui, por exemplo, né, você vê o mercado apresentando uma tendência, apesar, né, de que esse gráfico aqui ele não é um gráfico dos 5 minutos, né, mas você consegue visualizar que teve aqui uma tendência de baixa, teve aqui um gap de média, tá, de duas barras. Deixa eu só selecionar aqui, correto? Gap de média de duas barras. Teve uma venda de uma perda de mínima aqui, depois teve uma segunda venda. Ele gerou ainda algum tipo de movimentação de baixa. Isso é importante para que você evidencie, né, dentro da sua leitura, para você tomar essa cautela, né, com essas primeiras compras, principalmente quando ele às vezes deixa o impulso anterior, ele não consegue dar rompimento e continuidade a esse impulso. Por isso deixa, né, dentro daquilo que a gente falou, né, no estudo também, né, do gráfico semanal sobre correções, né, dentro de um gap de média que é uma movimentação mais lateral, ou que ele tenha mais algum tipo de resistência, né, pessoal? Quanto mais resistência o mercado tiver, um topo anterior, né, vindo de uma tendência de baixa, é uma possibilidade de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Então, aqui ainda seria, né, um ponto para você não comprar alto, tá? Dentro desse cenário. Por quê? Porque anteriormente foi uma tendência. E aí, quando você respeita essas regras, você vai limitando cada vez mais os cenários, as formas de movimentação do preço, isso vai se tornando, né, um pouco mais tranquilo de lidar. Beleza? Então, se você tiver, né, mais padrões, né, dê uma lembrada disso. Linha de canal, criando um canal. Depois das primeiras puxadas, às vezes a linha de canal que elas geraram pode ser usada para criar um canal. Na figura, né, o gráfico diário da companhia de comunicações russa, Mobile Telesystems, né, é o gráfico aqui que a gente está avaliando e ele está no gráfico no tempo, né, do diário. A puxada para cima até a barra 6, aqui, ó, esse impulso, né, está se referindo a essa puxada para cima. Até a barra 6 foi forte e houve um segundo movimento forte para cima até a barra 8. Então teve um primeiro movimento forte e depois um segundo movimento forte. Quando o preço vem trabalhando só abaixo da 20, né, normalmente ele está muito mais favorável, por exemplo, aos vendidos e a continuidade, né, dessas vendas. Depois do fundo, em forma de cunha na barra 4, aqui, ó, tá? Fundo em forma de cunha, deixa eu só apagar essa outra movimentação. Movimentação, né, com um retorno, né, um impulso de alta, um segundo nova mínima, um retorno, depois uma terceira nova mínima. Então tem aqui uma movimentação em formato de cunha, né, de três puxadas. Inclusive, né, uma cunha bastante que se afunila bastante. Esse tipo de cunha aqui é a que o Al cita, né, como sendo as melhores, tá? Em forma de cunha, o mercado poderia ter desenvolvido uma reversão de tendência e um canal de alta. Mais uma vez, né, pessoal, se a gente está visualizando isso daqui como uma possibilidade de uma cunha, a gente tem isso daqui, ó, como nosso ponto de inflexão, tá? Eu estou só trazendo mais informações. Ele renovou o ponto de inflexão, né? Teve uma perna um, teve uma perna 2. Aqui ele já teria cumprido a premissa mínima. Depois ele faz um fundo duplo. O edge com o fundo duplo ainda é um padrão de compra, né? A gente ainda tem essa leitura como possibilidade de um padrão de compra. Principalmente se esse fundo for mais alto, porque ele é o início da possibilidade de uma nova estrutura. Traders poderiam ter utilizado a linha de canal da barra 6 para a da barra 6 à barra 8 para criar uma paralela. Então, traders poderiam ter pego da linha 6 a 8 para duplicar essa linha e ligar essa movimentação, ó, aqui embaixo. Então, nisso,
né, seria o início da possibilidade de canal. Depois desse topo com esse topo. Você duplica essa linha, você vai colocá-la no ponto mais baixo, entre os dois pontos iniciados aqui, onde você traçou a sua primeira linha, a sua linha de canal. Você poderia ter construído. Pensando nesses dois pontos, ó, pensando nesses dois pontos de duplicação, você anteciparia essa possibilidade aqui, tá, de linha de tendência. Então, uma das formas, né, se você tiver dois topos, você pode fazer essa movimentação e ver se o mercado vai falhar, né, em romper, por exemplo, a sua linha de tendência, tá? Então, é uma possibilidade que gera um trade de localização. Então, poderiam arrastá-la até a mínima do swing da barra 7, criando entre elas um canal. Traders então acompanharam a queda desde a barra 8 para ver se seria seguida por uma reversão para cima no fundo do canal. Então, essa linha, né, serviu muito bem, né, para esse momento. A barra de reversão de alta na barra 9 foi um setup de compra. Então, aqui, né, você teve uma barra de reversão de alta, né, em determinado momento ela esteve aqui embaixo, depois ela volta e fecha acima do seu ponto de abertura. Uma barra de reversão de alta, né? Então, dentro de uma localização que poderia ser interessante, né, dentro da formulação de um canal. Isso daqui tem que ser feito, né, em tempo integral para que você possa exercitar e construir, né, essas possibilidades, tá? Ele vai apresentar mais algumas possibilidades da mesma leitura ainda nesse gráfico. Da mesma forma, a barra 10 estava na região da máxima da barra 1, né, nessa região aqui, tá? Está citando região. Então os traders estavam atentos a um possível topo duplo. Todo topo duplo, né, alto numa lateralidade, é sempre um ponto de atenção. É sempre um ponto onde a gente deixa de comprar, tá, pessoal? São regras. Ah, Luciano, eu não consegui participar de nada disso daqui, essa movimentação foi indo, aqui é o ponto que você não vai comprar, tá? É uma regra que você precisa seguir. O mercado fez um gap para baixo na barra 11 e houve uma segunda perna de baixa em direção à mínima da barra 12. Então o mercado, né, abriu com gap de baixa na mínima da barra 11, tá? E fecha aqui acima. Depois ele faz um novo impulso de baixa, né, aqui um novo gap de baixa, aqui com a mínima da barra 12. E aí ele cita, né, essa possibilidade de paralela, né, de você fazer essa movimentação. Então, traders poderiam desenhar uma linha de canal sob, sob suas máximas e então poderiam arrastá-la para a máxima entre elas, que coincidiu com ser o topo da barra 11, né? Então, dentro dessa possibilidade de leitura, né, o mercado fez esse movimento aqui, ó, certo? E aí ele cria essa linha entre esses dois pontos e arrasta ela para cá, né, para essa movimentação, para o máximo, né, dessa movimentação aqui. Então, fazendo isso, né, ele chega nessa possibilidade de ponto, de uma possibilidade de canal. Se é uma possibilidade de canal, eu já não posso mais estar comprando alto num canal de baixa de maneira nenhuma. Então, são trades de localização. A gente usa isso para visualizar se o mercado vai nos dar algum tipo de resposta à movimentação aqui. Antes disso daqui, né, você ainda poderia visualizar isso daqui como uma movimentação de três puxadas, tá? Então, renovou o ponto de inflexão, uma mínima, certo? Então o mercado volta, faz uma segunda mínima, cumpre a premissa mínima. Isso daqui também pode iniciar em uma fase de um canal de baixa, né? Até que o mercado consiga, né, um novo padrão de reversão, né, para que a gente pense na possibilidade de agora um novo canal de alta, tá? Então ele precisa sempre de uma modificação de estrutura para que a gente possa estar pensando, né, numa mudança de direção. Então traders poderiam, né, deixa eu ver aqui, que coincidiu com o topo da barra 11. Eles então poderiam esperar por um rally se afastando da mínima da barra 12 para ver se ele encontraria resistência no topo do novo canal de baixa em potencial. Vejam que ele cria essa pequena movimentação e ele vai ver, né, avaliar se dentro, né, dessa movimentação, se alto nessa possibilidade agora de, né, de um novo canal de baixa, né, se vai ter reação, por exemplo, dos vendidos aqui. Seria um ponto, né, mais uma vez, de localização onde a gente não poderia. Se a gente faz essa leitura no gráfico diário, lá nos 5 minutos, nessa condição, a gente poderia estar buscando por algum tipo de padrão de venda, né? Uma wedge, um topo duplo, né? Um grande impulso, né? Um forte micro canal de baixa, alto nessa movimentação, que daria, né, potencial a uma movimentação um pouco mais ampla.
Quando viram a forte barra de reversão de baixa da barra 13, eles poderiam ter vendido esperando que o mercado pudesse testar um processo de canalização para baixo. Então seria, né, vender a perda da mínima da barra 13, buscando, né, um teste, tá, dessa movimentação aqui. Então, já que a gente está falando de canal, essa seria, né, a condição mínima que você estaria buscando, por exemplo, para essa leitura. Ombro, cabeça a ombro, usando linha de canal. Então aqui é uma das formas, né, que ele apresenta. Esse cenário aqui eu, né, Luciano, não utilizo, tá? Dentro daquilo que eu vou operar. Mas a gente tem que passar pelas páginas e às vezes isso aqui pode ser interessante para você. Para mim, dentro daquilo que eu fiz backtest, por talvez não ter me aprofundado tanto, é algo que eu não acabo utilizando, tá? Mas a gente passa aqui pelo estudo para que a gente possa, né, trazer às vezes mais uma condição de trade ali que você possa estar desenvolvendo, né, dentro da uma possibilidade de movimentação do preço. Como é mostrado na figura 13.5, quando um possível padrão de ombro, cabeça a ombro se forma, a região perto da barra 4 é a cabeça. Tá? Então aqui, ó, região mais baixa, né? Então ele está trazendo um fundo, uma correção, um fundo, uma correção, um fundo, certo? Então, dentro de uma leitura padrão, você observaria isso daqui como um ombro, cabeça a ombro, né? No caso, invertido, tá? Uma linha de canal, uma linha de canal de tendência desenhada sobre a linha do pescoço, então seria uma movimentação das barras 3 a barra 5, né? Então ele desenhou, ele pegou esses dois pontos aqui e interligou, e arrastada para o ombro esquerdo, a barra 2, né? Ou seja, ele deslocou agora essa linha, ele pega, só duplica ela e vai trazer ela para a mínima, tá? Da barra 2. E aí ele criou essa paralela aqui, ó. É essa paralela aqui, né, que ele vai usar dentro dessa leitura. Às vezes, dá a localização aproximada de onde poderia se formar o ombro direito. Então, ele traz aqui a condição de às vezes. Eu, particularmente, gosto bastante da parte que ele fala sempre, né? Como cito para vocês, sempre que ele cita sempre, foram os pontos que, enquanto eu estava estudando ou buscando um pouco mais de probabilidade, né, eu focava nessas palavras. Então, dentro dessa leitura, ele cita aqui, quando você duplica essa linha, né, de máximas aqui desse ombro, cabeça a ombro invertido, quando você joga ele, né, para a mínima dessa movimentação, isolando, né, e esquecendo essa outra movimentação, muitas vezes ele delimita a região, né, do ombro direito. Quando o mercado cai a esse nível, traders começarão a procurar por setups de compra, como uma forte barra interna de alta que veio logo após a barra 6. Então, veio aqui, né, uma barra interna de alta, né, seria um ponto, né, para se pensar numa possibilidade de compra. Dentro, né, de uma forma técnica padrão, né, pessoal, sem essa possibilidade de leitura, um ombro cabeça a ombro, ele é uma possibilidade de movimentação de três puxadas. E ele sempre tem um ponto de inflexão, né? O ponto de inflexão ele fica aqui acima, né, da possibilidade do ombro direito. Quando ele renova esse ponto de inflexão, a gente começa a esperar, né, a possibilidade da mudança, tá? Dessa movimentação. Então, se ele renova essa movimentação, na hora que ele corrige, já nesse outro ponto aqui, né, a gente já começa a esperar um segundo impulso de alta, pelo menos, tá? E aí, lógico, depois disso ele foi montando também uma nova estrutura, que é extremamente importante para a gente avaliar, né, se essa movimentação ela vai ser para os vendidos ou para os comprados. Vendidos só tem vantagem quando eles conseguem estar renovando o mínimo. Então, se vendidos não conseguem renovar mínimas, né, depois de fundos, ó, ligeiramente, né, sempre mais altos, né, compradores estão participando mais, eles estão comprando baixo nessas movimentações e os vendidos não estão interessados em vender baixo. Eles já não estão vendo essa movimentação como interessante. Quando vendidos estão fortes, né, eles não se importam em vender baixo, eles acreditam, né, no rompimento das movimentações. Ó. Aqui ele passa reto dessa movimentação, tá? Então aqui não há incômodo em vender baixo. Aqui não, né? Aqui já não está mais tão interessante em vender baixo, tá? Aqui também teria a possibilidade de você visualizar essa movimentação como uma edge, um clímax, tá? De venda. Depois de clímax, né? Correção TBTL e em alguns momentos, né, uma própria reversão.
Forte barra interna que veio, né? Tá aqui a barra, né, para uma possibilidade de compra. Um clímax de venda. Isso é de menor importância, já que a maioria das barras recentes são sempre muito mais importantes para decidir onde entrar. Ele está falando dessa possibilidade de clímax aqui, tá? Depois de já ter tido uma, duas, três puxadas. Essa movimentação também, né, pessoal, é uma possibilidade de wedge, né? Aqui é uma wedge climática, né? Você tem aqui uma wedge parabólica. Depois você tem um retorno, né, para essa movimentação. Ou seja, não teve rompimento e continuidade. Depois disso ele deixa um fundo mais alto. Isso daqui também é uma wedge com um fundo duplo, né? Dentro de uma leitura que a gente acabou de falar aqui, ainda é um padrão de compra. Isso é de menor importância, já que a maioria das barras recentes são sempre muito mais importantes para se decidir onde entrar. Este gráfico de 60 minutos, uma das principais companhias de software da Índia, né? Então, um ponto extremamente interessante era observar esse pequeno detalhe nas trocas de estrutura. Apesar de um pequeno canalzinho de alta, que mais vezes acaba sendo uma bandeira de alta, que acabou tendo um rompimento acima, né, desse canal de alta. Então aqui também teve uma mudança, né? Você teve aqui um pequeno canal de alta, mais vezes isso daqui atua como bandeira de baixa. Ele rompe assim, muda um pouco mais, né, essa estrutura, né, porque você tem uma barra muito ampla que se afasta muito da 20. Mais uma vez, né, pessoal, só trazendo mais uma breve informação. Aqui uma tendência de baixa, certo? Isso daqui é um gap de média. Duas barras, perda da mínima. Gap de média, ele sai dessa fase, né, de tendência de baixa para uma fase de lateralidade ou, né, no caso, uma MTE, que foi o que aconteceu aqui, uma reversão majoritária de tendência. Então, ele cumpre todos os pré-requisitos, né, daquele outro estudo que a gente já vinha fazendo. Ele tem a quebra da LTB, ele tem o gap de média, tem o teste, algum tipo de teste da mínima da tendência, e depois, né, uma reversão majoritária de tendência, tá? Linhas de canal criando um canal. Né? Aqui, né, são as formas, né, de você trabalhar aqui as linhas, tá? A linha de canal pontilhada que vai da mínima da barra 3 até logo abaixo da mínima da barra 5, então a linha de canal que vai da mínima da barra 3, tá? E que vem, né, até a mínima da barra 5. Então ela sai dessa mínima para essa mínima, tá? Então esse é um dos pontos aqui. Foi criada uma paralela, foi criada como uma paralela da linha de tendência de baixa pontilhada, desenhada sobre as máximas da barra 1 e 4. Então essa linha aqui, ó, né, ela é o resultado, tá, dessa movimentação aqui, ó. Certo? Então ele pegou essa movimentação e duplicou ela no ponto mais baixo entre os dois pontos. Então ele duplicou, ele criou essa linha pontilhada aqui. Tá? Então essa linha é o resultado dessa aqui. E como eu falei, a gente vai ligar ela no ponto mais baixo entre as duas máximas que você ligou. Tá? Apesar de nenhuma das barras 5 ou 6 terem tocado a linha, que aqui faltou, né, alguns ticks, tá? Elas estavam perto o suficiente. Né? Dentro da metodologia, né, dentro do mercado, um setup, quando ele se parece, né, com um bom setup, a gente trabalha ele como um bom setup. E o AUL ele repete bastante isso daqui, que perto normalmente é perto o suficiente. E muitos compradores teriam ficado satisfeitos que o fundo do canal foi testado adequadamente. Então, só essa movimentação chegar aqui perto e ter, né, uma compra de H1, depois aqui uma compra de H2 com uma boa barra de reversão, já seria baixo no canal. Para que você compre aqui e pelo menos o mercado venha testar o alto no canal mais uma vez. O mercado poderia ser, o fundo do canal adequadamente, portanto, o mercado poderia ser comprado nessa região aqui. No entanto, muitos traders preferem ver a penetração do canal antes de procurar por uma reversão para cima que possa alcançar o topo do canal como sendo um alvo mínimo. Como falei, né, o alvo mínimo é o topo do canal. E aí ele vai falar agora, né, sobre as outras possibilidades, né, de você estar traçando, né, essas linhas. Então, dentro de uma possibilidade de canal, né, pessoal, a gente tem que buscar por compra abaixo num canal, né, e o alvo mínimo, né, nesse cenário, seria o topo do canal de baixo. O mercado volta a ficar alto no canal, você teria que estar realizando lucro, tá? Quando uma linha de, quando uma linha de canal de tendência é tão íngreme que é testada, mas não rompida, é sensato procurar outras formas de desenhar uma linha. Então,
ele está trazendo aqui que quando uma linha de tendência, né, ela é tão íngreme que é testada, mas não é rompida, né, ela tem o teste, mas aqui ela não é rompida, é sensato procurar por outras formas de desenhar a linha. Talvez o mercado esteja vendo alguma coisa que você não viu. Então, muitas vezes, né, você vai traçar uma movimentação de mais maneiras, né? Aqui você pegou um topo, né? Aqui ele fez do topo do um a esse daqui, né? Depois você pode pegar de um outro ponto de pausa, né? Você poderia pegar assim dessa maneira também para visualizar, né, se o mercado reage a essa movimentação, tá? Você quer a lógica, pessoal, é você entender um ponto de reação, né? Se o mercado realmente vai reagir a essa localização, né, que você encontrou. Aqui era uma possibilidade inicialmente, tá? Um fundo, um segundo fundo, né? Você poderia, aqui razoavelmente a duplicação dessa linha ficaria assim, né? Tá? E aí, a depender do número de barras, né, a gente precisa aumentar o tempo gráfico para ver, né, se esse rompimento realmente é um rompimento. Às vezes no semanal você tem uma barra descendo e uma barra subindo, tá? Quanto mais você amplia, né, a possibilidade de canal, passou muito de 40 barras, 50, 60 barras, é melhor você subir um pouco o tempo gráfico também, para que você visualize aquele rompimento e continuidade ou falha de rompimento dentro, né, de um número de barras mais razoável, tá? Às vezes você está vendo no gráfico diário, você está vendo 100 barras ali, de um ponto a outro, e aí às vezes essa movimentação já não é tão interessante. Não é o caso aqui, só estou trazendo uma retomada, tá, de pensamento quanto a você avaliar, né, uma possibilidade de rompimento. Então, uma vez que a tendência de baixa começou de verdade na barra 2, então é sensato procurar por outras formas de desenhar, tá, a linha. Talvez o mercado esteja vendo alguma coisa que você não viu, por isso que você tem que tentar, né, todas as maneiras ali, visualizar e buscar um ponto, né, de reação. Uma vez que a tendência de baixa começou de verdade na barra 2, tá, um forte impulso, um microcanal, olha, mais um repasse aqui, né, pessoal, de informação. Você tem um microcanal, você tem uma H1, você tem uma falha, né, de H1 aqui direta. O mercado, né, nesse sentido, ele tá aqui ele abriu num gap de alta, mas gerou um grande impulso de baixa. A gente vem conversando sobre isso essa semana, né, que normalmente quando tem um grande impulso, né, uma movimentação direcional nas barras iniciais, mais vezes a gente vai estar buscando por continuidade, pelo menos uma perna 2 dessa baixa, dessa movimentação de baixa. Aqui, né, gerou praticamente um dia de tendência desde a abertura. Então, talvez o mercado, né, esteja vendo alguma coisa que você não viu. Uma vez que a tendência de baixa começou de verdade na barra 2, né, um segundo impulso, que foi uma grande barra de tendência de baixa, é razoável considerar ela como sendo o ponto inicial da linha de tendência. Ela foi uma outside bar, né, pessoal? Uma outside bar, muitas vezes, ela também pode reiniciar, pode não, ela reinicia, né, a contagem de barras. Então, Luciano, aqui teve uma H1, aqui agora é uma H2, aqui pode ser H1 de novo, tá? Por conta da própria outside. Aqui também, né, razoavelmente foi quase outra outside. Então, aqui eu teria uma H1, né? Então, aqui eu tenho uma H2, aqui eu tenho uma H3. Aqui a gente tem uma pequena wedge, gerou uma movimentação TBTL de duas pernas, tá? Se você desenhar uma linha de tendência entre as barras 1 e 4, entre as barras 1 e 4, e então criar uma paralela e arrastá-la para a mínima da barra 3, você iria descobrir que a barra 6 foi uma segunda reversão para cima. Então agora, nesse momento, né, ele está fazendo essa outra marcação aqui. E aí ele está citando, né, que você vai descobrir que a barra 6, né, foi uma segunda reversão para cima a partir de uma ultrapassagem, tá, do fundo do canal. Tá? Desse canal aqui. Então, aqui você teve uma resposta, você teve uma H1. Não daria para comprar, né, pessoal, essa H1, não teve um bom clímax aqui, essa movimentação. Quando tem, né, uma boa razão, às vezes vale a pena você entrar na H1 e aguardar um pouco mais, né, de movimentação. Claro que a maioria das vezes você não vai poder manter seu stop aqui, principalmente se você tiver um setup de continuidade ainda, né? Mas aqui você teve um bom microcanal, H1 seria a primeira entrada. Teve perda de mínima, aqui teve uma H2. H2 uma segunda melhor entrada, né? E aí você ainda tinha um bom espaço aqui, né, para o preço chegar, né, ao topo do canal. Segunda ultrapassagem, segunda barra de reversão para cima, a partir de uma ultrapassagem do fundo do canal, né? Aqui na barra 5 ele ultrapassa o fundo do canal, não tem continuidade.
a barra perde tamanho e ela se torna um doji. Doji são lateralidades, né? São dúvidas, tá? É uma marcação de dúvida quanto à localização. Então, a localização é interessante e a barra de dúvida, né? Coloca a possibilidade, né, dos compradores passarem a participar, ao invés de... Quando a gente tem bons rompimentos, né? A gente cita que quando a gente tem bons rompimentos de projeção, o mercado ele não olha para trás, né? Aqui, ó. Rompimento, barra de continuidade, barra continuidade. Então, a projeção disso daqui, ó, era algo, né, bastante tinha uma boa convicção, né, já que eles não estão reagindo. Aqui já está tendo, né, uma mudança. Então, quando a gente vê um fundo duplo, né, e a gente vê exatamente, por exemplo, o preço reagindo, né, normalmente você vai ter algum tipo de resposta, nem que seja um pequeno pullback, mas quando ele não reage é porque o alvo dos vendidos está bem mais baixo, tá? De maneira simples, pense nisso daqui como um rompimento que o mercado nem olhou para trás, tá? Ele rompeu e ele nem não olhou para trás. A primeira correção pequena, né, acabou sendo aqui. O mercado, como esperado, fez um rally e rompeu acima do topo do canal. Ele então corrigiu e avançou mais para cima. Então, dentro dessa leitura, ele falhou em romper, né, o fundo do canal, voltou ao topo do canal, que era a movimentação esperada, né, que seria só, né, o mercado voltar a ficar alto no canal. Só que além disso, né, ele acabou avançando para uma nova movimentação de alta. O mercado rompeu acima da máxima de ontem. Aqui, ó. O mercado rompeu acima da máxima de ontem com um gap de alta, né? Ele teve um gap de alta, né, pessoal, mas não teve nenhum tipo de continuidade, né? Apesar do gap de alta, né, o mercado abriu o dia com um impulso de baixa. E como citei, né, a gente vem citando, isso daqui são esses estudos que a gente faz, né, são repetições. E as repetições de padrão é como você tem que trabalhar o seu padrão, né, dentro do dia a dia. E o rompimento, né, claro, falhou. Então o mercado, né, tenta um rompimento de alta. Isso daqui poderia ser ainda, né, rompimento e correção, tanto desse topo quanto desse topo, né, seria o mercado abrindo com gap de alta, rompimento, correção e continuidade. Mas o, o, o modo sempre vendido, né, que se iniciou nessas quatro barras aqui, né, mudou essa possibilidade. Então a barra criando, né, uma tendência de baixa desde a abertura, né, o forte microcanal. A barra 2 foi a primeira correção. A barra 2 foi a primeira correção. O mercado desce, corrige, né, e aí toma um novo impulso, né, de baixa. Isso geralmente é uma entrada confiável em uma tendência de baixa. Então você tem um impulso, correção, né, uma entrada confiável numa tendência de baixa. Foi um rompimento para baixo e, portanto, um impulso para baixo, seguido de um canal de baixa que terminou com três puxadas para baixo na barra 3. Então aqui ele visualizou também, né, aquela pequena possibilidade de wedge. Então tem um impulso de baixa que finalizou, né, aqui com essa pequena wedge na barra 3, tá? Aqui seria ainda, né, nested wedge, né, que se você liga ainda o micro, né, nessa pequena movimentação, também seria uma pequena movimentação, ó, tá? De três puxadas, além dessa outra mais ampla aqui. Uma vez que o padrão de impulso e canal é um tipo de clímax, ó, uma vez que o padrão de impulso, né, impulso, né, e o mercado inicia uma fase, né, também, ó, de canal. É também um tipo de clímax, ou seja, ele tende a ter algum tipo de movimento, nem que seja de correção, tá? Normalmente a reversão de duas pernas para cima e o rally geralmente testa o topo do canal, onde frequentemente arma uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, como fez aqui, né? A maioria dessas movimentações elas são ainda, né, pessoal, a favor da tendência iniciada, né? Então, apesar dele fazer a wedge, né, de gerar a possibilidade de wedge, se a gente olhar essa movimentação micro, né, a gente teria aqui razoavelmente, né, um ponto de inflexão, ó, bem aqui, né, ele renovou, fez perna 1, fez perna 2, aqui um outro topo duplo e aqui um retorno a 20, né, que acaba sendo a possibilidade de um M2S. Tá? Então, você tem duas pernas de retorno a 20, depois você tem uma forte barra, né, aqui, saindo, né, retomando essa movimentação. Então, ele fez uma correção TBTL, né, até M20. Nesse caso, né, uma correção ascendente, né, já que ele fez duas máximas.
frequentemente, né, arma a possibilidade de bandeira de baixa. Então, se tornou tendência, né, topos duplos, e a gente já vem trabalhando, né, que topos duplos serão, né, possibilidades de bandeira de baixa, tá? Em forma de topo duplo. Todo impulso e canal, né, ele é um tipo de clímax. E quando ele chega em 3 puxadas, é um ponto, né, que você deve parar de vender, tá? Teve um impulso, né, um bom impulso, um rompimento. E aí ele iniciou uma fase de canal. Essa fase de canal teve 3 puxadas, ele pode gerar uma lateralidade por um bom tempo, tá? Por 1, 2 horas. A barra 4, aqui, ó. A barra 4 foi outro impulso para baixo e houve um impulso de venda ainda maior 8 barras depois. Então teve um bom impulso e ele citou que teve um outro impulso, ó, 8 barras depois. Então formou uma pequena lateralidade, depois teve um outro, né, grande impulso. Aqui já estava rompendo, né, a mínima do fundo anterior. Como é uma tendência de baixo, como eu falei, né, numa tendência de baixo, os vendedores eles não vão se importar em vender tão baixo quando tem alvos, né, mais abaixo. É uma das formas de a gente ficar avaliando, né, se esse rompimento ele é um bom rompimento ou um mau rompimento. Então foi seguido por um canal de baixo e o topo do canal foi testado por um impulso e canal de alta que terminou depois das 12 horas. Aqui, ó. Tá, então foi testado por um impulso, né, e canal de alta, tá? Que terminou aqui por volta de 12 horas, né, onde ele teve o rompimento aqui, tá? Desse pequeno canal. Houve então uma queda de 4 barras e foi testar próximo ao fundo daquele canal de alta. Então teve uma queda aqui, ó, de 4 barras, tá? Que ele cita que foi testar próximo ao fundo, tá? Desse canal. Fundo desse canal que ele está citando, né? Essa possibilidade aqui. Armando uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. E foi seguido por um forte rally, que testou a máxima da barra 4. Aqui. Esse foi um possível setup de bandeira de baixa em forma de topo duplo, que continuaria no dia seguinte. Ó, vejam que aqui ele está trazendo um movimento mais amplo, né, e ele está te dizendo que isso daqui foi a possibilidade ainda de um setup, né, de bandeira de baixa em forma de topo duplo, só que agora de um movimento maior. Então ele saiu dessa fase de canal, se tornou uma fase mais lateral, essa movimentação do preço, ao invés dela reverter, ela acabou se tornando ainda um padrão, né, um pouco maior, tá? Então, no movimento macro, né, para o dia seguinte, aqui, né, ainda era uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Então, apesar de ter tido uma excelente movimentação, teve uma, né, teve uma segunda perna, aqui teve um micro canal, teve um gap de média. Esse gap de média ele não trouxe, né, uma grande movimentação, ele testou apenas o fundo anterior, né? E aqui, como ele tem um rompimento da 20, um retorno da 20, aqui é um primeiro M2B. Né? Você tem um ciclo forte, o mercado retorna a 20. Normalmente isso daqui é o primeiro setup de compra, né, quando você tem esse tipo de cenário. Ele é mais interessante quando o movimento de alta ele se afasta bem da 20 e retorna a 20 e ali começa a apresentar, né, interesse comprador, pavio, barras menores, né, e aí você não tem a continuidade dessa movimentação. Aqui ainda teve, né, uma pequena compra de H1, perda de mínima, compra de H2 um pouco acima da compra de H1. E aí o mercado retomou para uma segunda perna, microcanal, né, pelo menos uma segunda perna ali, ainda era possível. Por isso que microcanais, né, eles são complexos. Nos estudos, normalmente eu falo que o que pode reverter uma tendência? Um microcanal. Por quê? Porque o microcanal pode ter pelo menos uma segunda perna. Se essa segunda perna tiver sucesso em romper, por exemplo, a movimentação, teve um forte microcanal. A gente está lá no, no gráfico numa forte tendência de alta, por exemplo, no 15 minutos. Se eu tenho uma forte tendência de alta, eu tenho um bom microcanal, se essa perna 2 ele volta um tanto bom e ele rompe, eu tenho todo o alvo já desse pivô para pelo menos, né, às vezes ele iniciar um canal de baixa, tá? Então por isso, né, que o microcanal ele pode trazer uma reação diferente, até mesmo para uma tendência de alta. A movimentação padrão seria o gap de média, lateralidade para depois, né, algum tipo de reversão. Mas os microcanais, eles têm potencial para ter, né, essa segunda perna. E se tiver o rompimento, que é o caso, ó, como aconteceu aqui, ó, o mercado chega na região de preço, ó,
ele acaba tendo o rompimento, né, você já teria já a projeção, pelo menos desse pivô aqui também, né, como uma possibilidade. A amplitude média diária era de cerca de 20 pontos. Portanto, quando o mercado caiu em torno de 20 pontos abaixo da abertura, deu aos traders outra razão para procurar uma retomada. Aqui, pessoal, né, a gente tem que dar aquela atenção ao estudo que eu diariamente, às vezes, eu mando ali para vocês, né? Quando a gente tem uma barra ampla, mais vezes eu penso numa barra menor. Quando eu tenho uma barra menor, mais vezes eu penso na possibilidade melhor, por exemplo, de um rompimento e continuidade. Isso precisa estar na cabeça de vocês, porque o mercado ele traz, né, movimentações diferentes de um dia para o outro. E a gente não pode operar da mesma maneira. E isso é um ponto que o Brooks ele traz bastante. Se a amplitude média do dia, né, se você olha as barras da semana, e essas barras da semana elas têm cerca de 20 pontos, por exemplo, o índice, se a gente está olhando uma movimentação e durante a semana a média das barras é 1.800 pontos, o preço desceu 1.800 pontos, atingiu o movimento projetado, né, de um jeito, de outro jeito, né, e ele acaba chegando naquela amplitude média e ele te apresenta algum padrão de reversão, pode ser um trade na compra, tá? Não a questão de caça fundo, né? E vejam que você está comprando acima de boas barras de alta, dentro daquilo que a gente falou, né, no estudo de barras, tá? Ou se eu quero vender abaixo de uma boa barra de baixa, né? Se fosse uma movimentação, por exemplo, contrária a essa. Então, dentro desse cenário, né, é mais uma possibilidade de interação com o preço que você pode ter, que é você avaliar quantos pontos a barra do diário, né, veio tendo ali durante aquela semana, tá? Para você pensar, né, numa possibilidade de um trade contra a tendência, somando localização, né, somando a amplitude de projeção, né, de movimentos projetados ali que o mercado está alcançando, o mercado vai alcança terceiro alvo, de mais de uma forma, né? Às vezes você olha para um movimento mais macro aqui também teve um outro ponto de parada. Então, quanto mais pontos, né, você conseguir fortalecer, né, na sua leitura, melhor chance de você encontrar, né, essa possibilidade, por exemplo, de uma movimentação na direção oposta. Testes repetidos de uma linha de tendência. Como mostra na figura 13.7, a linha de tendência de baixa pontilhada, essa daqui, ó, pontilhada, foi testada repetidamente por volta de 15 vezes e finalmente os compradores desistiram. Então, essa linha, né, ele traz que ela foi testada, foi testada, foi testada, foi testada, né, aqui por diversas vezes e aí, né, finalmente aqui, né, os compradores desistiram e teve ainda um grande impulso de baixa. Quando só tem, né, quando forma microcanais nessas movimentações, é o Al cita aqui, né, que um dos lados desistiu, né, e aí um dos lados está tomando de conta. O mercado está unilateral nesse momento. A linha de tendência foi a melhor que se encaixou sobre as máximas para ilustrar todos os testes da linha como resistência. Os compradores finalmente pararam de tentar. Eles venderam suas posições compradas, adicionando pressão vendedora, então stop dos compradores, né? Adiciona pressão vendedora e pararam de tentar comprar novamente até que o mercado caísse por muito mais barras. Então, normalmente, né, onde que o comprador vai voltar a atuar? Em movimento projetado, né, dentro daquela lógica lá que ele citou, né, da amplitude do dia, pontos, né, onde há algum tipo de referência, né, para uma movimentação, pelo menos de um scalp na compra, né, um clímax de venda, né, uma ultrapassagem, por exemplo, de linha de canal e volta rápido, né, para dentro da movimentação, tá? O mercado estava, portanto, muito unilateral e os vendedores puderam acelerar a tendência para baixo. Geralmente, quando o mercado testa repetidamente uma linha de tendência e é incapaz de cair abaixo dessa linha, ele rompe acima dela. Então, geralmente, né, quando o mercado testa repetidamente uma linha de tendência e é incapaz de cair abaixo dessa linha, ele rompe acima dela. Então, quando a gente tem, né, uma centena de testes, né, e o mercado acaba não conseguindo, né, cair, por exemplo, abaixo dessa linha, mais vezes ele acaba, né, rompendo acima dela. Quando ele está dizendo aqui que quando o mercado fica dançando, né, dessa forma assim, ó, e ele não cai abaixo dela, tá, mais vezes ele rompe acima dela. Aqui ele teve uma boa movimentação de baixo. Ele só te trouxe um lembrete, né, que quando o mercado, se você tem uma linha de tendência
né? E aí o preço está aqui, trabalhando. E aí ele fica trabalhando em cima dessa linha de tendência, né? Mais vezes ele acaba rompendo, né, acima dela. Então ele tem que vir abaixo. Se ele não vier abaixo, ele tem a possibilidade de um rompimento, né? Aqui, tá? Então dentro dessa possibilidade, né, isso aqui poderia sinalizar uma bandeira final para essa pequena movimentação e ter uma boa movimentação de alta. Então é isso aqui que ele está te trazendo, né? Isso aqui, um dos amigos estava estudando essa parte aqui e era essa a ideia, tá, apresentada. Então, quando você tem uma linha de tendência, né, é interessante você visualizar se essa lateralidade não está sinalizando a possibilidade de uma bandeira final. E o mercado pode apresentar um movimento de alta, né? Por isso a setinha de compra aqui, ó. Tá? Muito unilateral, o mercado repetidamente testa a linha de tendência, é incapaz de cair abaixo dela. Então, se ele não tivesse conseguido cair, né, abaixo dela, como ele caiu aqui, seria a possibilidade da movimentação na direção oposta. Outras vezes, como aqui, ele acelera para baixo e termina em um clímax nas proximidades do fundo do canal. A linha de tendência desenhada sobre as máximas das barras 3 e 15, então, sobre as máximas da barra 3, tá? Aqui, ó, e 15, é duplicada no seu ponto mais baixo, tá? Ele deixa, né, a sua possibilidade de canal aqui, ó. Então, aqui, né, ele veio atingir posteriormente aqui o fundo do canal. E aí ele tem, né, depois de uma tendência já prolongada, porque isso aqui já vinha de tendência desde aqui, aqui você tem um gap de média, né, esse gap de média ele não se afasta tanto da 20, né, ele faz o teste da mínima da tendência, isso daqui poderia ter se tornado, por exemplo, também uma, uma reversão majoritária de tendência, não conseguiu fazer máximas mais altas, manteve máximas cada vez mais baixas, aqui também tem pequenos padrões, né, pessoal, de três puxadas, ó, uma, duas, três. Isso daqui é uma wedge bear flag, né, a favor de uma tendência de baixa. Então são informações que você tem que ir inferindo, né, cada vez mais, que é para você ter mais contexto, né, por exemplo, para você estar participando da venda com mais segurança. É incapaz de cair abaixo dessa linha, ele rompe, né, acima dela outras vezes, como aqui, ele acelera para baixo em um clímax nas proximidades do fundo do canal. A linha de tendência desenhada sobre as máximas das 3 e 15 continha todas as máximas e, portanto, foi uma escolha sensata para o topo do canal. Então, ele está citando aqui quando você liga uma máxima na outra máxima, né, acaba sendo uma escolha bem sensata. Então, é uma forma de você repetir, por exemplo, né, quando você for traçar linhas de tendência. Uma paralela foi apoiada na mínima da barra A, tá? Que é o ponto, a mínima, né, entre os dois pontos, tá? Seja aqui ou seja aqui, né? Você tá na mesma localização, não vai dar diferença se você ligou aqui ou se você ligou aqui, esse ponto. E ambas as barras B e C, tanto a barra B quanto a barra C, romperam o fundo do canal e reverteram para cima. Então aqui eu tenho uma barra de rompimento, ela falha e se torna uma barra de reversão de alta, ela fecha acima do seu ponto médio. Depois eu tenho uma segunda barra de rompimento, mas eu tenho uma reversão, né, extremamente forte, né, aqui dando início a uma possibilidade, né, de um teste do topo desse canal, né, aquele teste mínimo ali que a gente observou, que o Al acabou de citar em algumas páginas anteriores. Então, o primeiro objetivo do rally seria o teste do topo do canal. O primeiro objetivo do rally está bem aqui. Houve um rompimento na barra D, aqui, ó. Houve um rompimento, ó, na barra D, ele sai dessa movimentação. Essa barra de pausa aqui ele lida como rompimento, correção, e aqui já teve forte retomada. E aí isso aqui gerou, né, uma movimentação de alta bastante forte. Então, rompimento, correção, a barra de pausa, continuidade. Seguido por uma barra de pausa, que é um tipo de rompimento e correção. Ao invés de encontrar resistência e vendedores na linha de tendência de baixa, né? Então, mais uma vez, né? A gente está visualizando se vai ter essa barra de reversão, se vai ter uma forte barra de reversão. Aqui acabou sendo uma barra, né? Uma barra pequena e uma barra interna, né? Porque ela não está nem acima, ela não vai nem acima nem abaixo da barra anterior. Ao invés de encontrar resistência e vendedores na linha de tendência de baixa, o mercado encontrou fortes compras e teve um rompimento forte de alta acima, né, do canal de baixa, que é, na verdade, a movimentação mais comum que ele cita, né? No canal de baixa ele vai se tornar, né, uma bandeira de alta. Então, aqui esse microcanal, né, tardio já nessa movimentação, ele acabou sendo
né, a possibilidade de um clímax de venda, né, tarde já numa tendência. Ele é interessante dando impulso, né, igual naquela abertura de alta, né, dando um impulso, a possibilidade de impulso e canal. Mas depois que a tendência já está formada, né, um micro canal mais tarde, principalmente se ele atinge, né, algum tipo de movimento projetado, né, ele pode ser um clímax de venda. E clímax poderia ter uma correção TBTL até a 20, né, ou ao topo do canal, como ele citou. O objetivo, né, do rally é sempre o teste do topo do canal, tá? Depois dali você precisa de mais informações. Hoje testou a média móvel, uma discussão mais profunda, né? E então rompeu abaixo da mínima do swing do dia anterior. Então a gente tem aqui a abertura do dia, tá? A nossa linha pontilhada. Então hoje ele testou a média móvel, na barra 1 ele faz o teste da média móvel e ele dá continuidade. E então rompeu abaixo da mínima, né, do swing do dia anterior. Traders poderiam ter vendido abaixo da primeira barra. Então traders poderiam ter vendido abaixo da primeira barra. A primeira barra ela foi uma barra de reversão, de baixa. Apesar dela ter um corpo de alta, ela fecha abaixo de seus 50%. Então, você visualiza aqui na formação dela, ela tem muito mais pressão vendedora, né? Porque ela é a representação gráfica dela em um tempo menor, né? É toda essa movimentação de baixa e essa pequena movimentação de alta. É, Uma vez que ela foi uma L2, uma pequena correção de duas pernas em direção à média móvel, tá? Então, ela teve uma máxima, né? Ela também é um topo duplo, tá? Então, você teria, né, ela como uma condição, né, de L1, retomou máxima, perdeu mínima, né? L2. Todo topo duplo é um padrão de L2, né? A gente também já passou por isso. Ou abaixo da quarta barra do dia. Ou, né, um outro ponto de venda seria 1, 2, 3, 4. Abaixo, né, aqui da quarta barra do dia, que seria uma segunda possibilidade, né, para você estar vendendo. No entanto, a segunda e terceira e quarta barra eram grandes e estavam se sobrepondo quase que inteiramente. Isso é um sinal de incerteza. Barras sobrepostas, né, pessoal? É uma possibilidade de incerteza. Uma série de barras sobrepostas de uma lateralidade estreita muito ampla pode sinalizar uma bandeira final. Isso pode levar a um movimento de reversão, tá? Então é interessante estar pensando nisso também. Uma lateralidade muito estreita, ela pode mudar a direção do mercado. Uma das marcas de uma lateralidade, né, que é as barras sobrepostas, né, o fato. Isso faz com que a venda abaixo da quarta barra seja provavelmente seguida por um rompimento que não iria muito longe. Então, quando a gente tem uma lateralidade, né, e ele apresenta, por exemplo, esse rompimento, mais vezes o preço ele atrai, né, ele é atraído para o centro dessa lateralidade. Então, ele sempre cita que rompimentos de lateralidade eles tendem a falhar. Então, ele cita que esse rompimento ele não iria muito longe. Então, você teria que fazer o scalp, porque mais vezes o preço ele acaba voltando para essa região central da lateralidade. Lateralidades estreitas, né, no começo do dia, muitas vezes elas ampliam tanto para um lado quanto para o outro, até o mercado deixar algum tipo de padrão de fundo duplo, topo duplo, para ter algum tipo de direção. Antes de ser corrigido pelas forças magnéticas dessa lateralidade estreita, aquilo que a gente acabou de citar, ó. Forças magnéticas, tá? Dessa lateralidade estreita. O mercado permaneceu em uma lateralidade por muitas horas e então rompeu para baixo, formando uma nova mínima do dia. As forças bilaterais continuaram a controlar o mercado e ele reverteu para cima no fechamento, terminando o dia no ponto onde começou. Então ele está falando aqui, né, que as forças bilaterais, né, que é de um mercado mais lateral, trouxe o mercado, né, para fechar muito próximo aqui, ó, do seu fechamento. Então você teve mais próximo, na verdade, da sua abertura aqui, ó. O mercado abre aqui nesse ponto, ó, tá? E ele vem fechar muito próximo, né, do seu ponto de abertura. Forças, né, de um mercado mais bilateral. Às vezes lá no diário ele te ajuda, né, nessa informação. Quando no diário você já está com barras sobrepostas, né, você tem que ficar atento à possibilidade, né, no caso do mercado, te apresentar mais lateralidade. Aqui a gente está nisso, né, na parte de linha de canal, né, agora a gente começa a falar da linha contrária à linha de tendência. Então, se a linha
inferior aqui é a LTA, a linha de tendência de alta, a linha superior, essa movimentação, é a linha de canal. Em um canal de alta ou de baixa, a linha de canal é traçada no lado oposto da movimentação dos preços que se desenvolve a partir da linha de tendência. Então, a linha de canal está sempre no lado oposto. É importante diferenciar, como a gente citou, né, porque o rompimento de linha de canal é menos comum. Então, é importante você lidar, né, com o nome correto para que você saiba, né, que a linha de canal ela tem uma predisposição, né, um pouco melhor. Tá? Então ela segue a mesma inclinação dela, tá? Principalmente, né, se a gente trabalha com a duplicação dela, ela vai ser, né, exatamente na mesma inclinação. Em uma tendência de alta, a linha de tendência é traçada abaixo dos fundos, enquanto a linha de canal é desenhada acima dos topos. E ambas são direcionadas para cima, né, e para a direita. Uma linha de canal é uma ferramenta útil a realizar operações contra a tendência, que tenha ido muito longe, né, e muito rapidamente. Vejam que ele cita, né, a possibilidade, né, de a gente trabalhar a ideia de clímax. Tá? Por que ele cita a ideia de você trabalhar muito rápido e muito longe? Porque esses movimentos eles são insustentáveis por muito tempo. Pelo menos não que sem uma correção, né, uma TBTL, uma lateralidade. Tá? Então, é muito longe e muito rapidamente. Então, quanto mais inclinada for essa sua linha de canal, né, maior seria, né, a possibilidade dela falhar em romper e ter uma nova continuidade. Porque quando ela rompe, ela gera uma nova tendência. O rompimento de uma linha de canal, ele leva a uma nova tendência ainda mais forte. Só que isso não acontece o tempo todo, tá? Mais vezes ele falha. Procure uma reversão que se forme depois que o preço ter ultrapassado a linha de canal e dê atenção especial para a segunda ultrapassagem. Então, procurar por reversões, né, após a primeira e mais atenção ainda numa segunda ultrapassagem, porque aí fica mais insustentável. Então, se você está numa movimentação de linha de canal e o preço consegue romper e ter continuidade, opa, Luciano, ele formou um novo canal, né? E aí ele tenta um outro rompimento, esse segundo rompimento ele já tem uma probabilidade bem maior de falhar e gerar pelo menos um scalp ou mesmo, né, uma lateralidade para depois uma reversão, tá? Então, ponto de atenção, né? Ultrapassado de linha de canal, dê atenção especial à segunda ultrapassagem. Então, muitas vezes ele também faz isso daqui, ó. Ele ultrapassa, né, uma primeira vez, depois ele ultrapassa uma segunda vez sem sucesso. A segunda ultrapassagem, né, ela também tem uma predisposição um pouco melhor a ter um movimento um pouco mais amplo. Isso, né, por conta de ser clímax, né, pessoal? Se eu tenho uma tentativa de clímax, depois eu tenho um segundo clímax, a possibilidade desse segundo clímax ter uma movimentação mais ampla é melhor. Se tiver um terceiro, então, né, aí as coisas ficam mais interessantes para o pensamento, né, de uma movimentação de reversão. Um canal pode ter linhas praticamente paralelas, mas elas também podem ser convergentes ou divergentes. Então, linhas convergentes, né, elas estão se fechando, ou, né, elas podem ser, né, divergentes, né, onde elas estão se abrindo ali. Quando elas convergirem e o canal estiver subindo ou descendo, esse canal será uma cunha. Aqui, né, é aquela parte que o Al cita, né, a possibilidade da cunha. Então, quando elas convergem, né, aqui, ou seja, elas vão afunilando, é a possibilidade de você chamar isso daqui de uma cunha. E quando ela é ampla assim, né, você não tem uma cunha, né, aqui fechando o preço. O mercado está se movimentando dessa maneira, tá? Isso daqui, esse tipo de wedge, esse tipo de movimentação de três puxadas, ele não é tão interessante para uma reversão, né, quanto esse daqui, tá? Aqui é uma afunilação, o mercado está afunilando, tá? Um afunilamento do preço, e aí ele pode gerar uma movimentação, né, mais interessante. Contração para expansão, né, da volatilidade. Então, se viesse uma reversão nesse cenário aqui, seria mais interessante. Até porque aqui ele já renova o ponto de inflexão, aqui o ponto de inflexão está muito longe, né? São movimentações diferentes. Então, quando elas estiverem convergindo, né? Quando elas convergirem, o canal estiver subindo ou descendo, este canal será uma cunha. Isso geralmente leva a uma operação de reversão. Então, isso geralmente leva, né, a uma operação de reversão. É uma wedge que vai se afunilando. Em geral, qualquer canal que esteja inclinado para cima pode ser interpretado como uma bandeira de baixa. Mais uma vez, né, pessoal? Em geral, opa, deixa eu só aqui, ó. Qualquer canal que esteja inclinado para cima pode ser interpretado como uma bandeira de baixa.
Como 75% das vezes ele falha em romper, né, essa movimentação, só 25% que ele rompe e faz uma nova tendência, ele cita que normalmente é melhor você pensar nesse canal de alta com uma bandeira de baixa, e vice-versa, tá? Canal de baixa com bandeira de alta. Então, canal de alta, né, pode ser interpretado como uma bandeira de baixa, e é provável que aconteça um rompimento para baixo desse canal. O rompimento pode levar a uma reversão da tendência ou uma lateralidade. E essa lateralidade pode romper para cima ou para baixo. Lateralidade mais de 20 barras, né, pessoal? Ela vai deixando o equivalente. Na quinta-feira, na quinta ou na quarta-feira, a gente teve uma lateralidade. Eu não apontei direção, né, porque se é uma lateralidade ampla, que já tem mais de 20 barras, a probabilidade é tanto para cima quanto para baixo. É melhor você seguir o lado, né, do rompimento. E aí você vai aprendendo com a movimentação do dia, né, que ciclo que ele te apresenta, né, o que que ele te dá de possibilidade para você ir atuando ali. E essa lateralidade pode romper para cima ou para baixo. Então, sempre que você tiver uma lateralidade ampla, de mais de 20 barras, pense nessa possibilidade, tá? Não necessariamente ela vai romper a favor, né, da tendência anterior, ela pode romper na direção oposta. Algumas vezes o mercado irá acelerar para cima e romper o topo do canal. Quando isso ocorre, normalmente se configura um rally climático e levará a uma reversão de volta ao canal. Vejam que ele está te trazendo, né, ainda aquela possibilidade que a gente também já trabalhou em outros momentos. Quando o mercado desenvolve um rally climático, quando ele vem acima disso daqui, ele cita que essa reversão, esse rompimento, ele ainda pode falhar em até 5 barras. E aí ele volta, né, para testar o fundo do canal. Então ele daria ainda uma venda, né, de um rally climático em até 5 barras, né? Ele tem que falhar em até 5 barras. Quando ele vai com certeza, né, pessoal? Quando ele não está falhando, as barras continuam seguindo, né? Elas rompem como se não tivesse nenhum tipo de resistência ali, como se compradores não se importassem, ou seja, a barra continua fechando próximo da sua máxima, a barra seguinte também. Isso é rompimento e continuidade. Normalmente, esse tipo de rally climático que ele está falando, ele tem uma barra, a barra seguinte perde força, se torna um 2x, se torna uma barra interna, se torna uma barra de baixa, e aí ele forma uma pequena lateralidade, até tem uma L2 às vezes, ou L3, aí o mercado voltar para dentro do canal. Então, são movimentações distintas, tá? Então, quando isso ocorre, normalmente configura um rally climático, que levará a uma reversão de volta ao canal, e muitas vezes até o fundo dele. Então, muitas vezes até o fundo, né, desse canal. Porém, às vezes, o rompimento acima do canal também pode ser o início de uma outra perna de alta em uma tendência de alta ainda mais forte do que a atual. Foi o que aconteceu, né, na sexta-feira, né? Ele rompe acima de um canal, de um pequeno canal de alta que ficou mais lateral, e ele tem uma ampla continuidade mais uma vez. No 15 minutos, né, tá uma super tendência bem interessante, tá? Então, esse rompimento, quando ele dá certo, né, ele acaba tendo essa continuidade, né, isso se torna uma tendência, né, de alta ainda mais forte do que a atual. Então, na quinta, a gente teve uma tendência de alta que foi perdendo força mais para o final do dia. Depois, a gente teve um novo rompimento que se tornou uma tendência de alta novamente mais forte. Aí, mais ao final do dia, ela foi ficando mais lateral. É um comportamento repetitivo, né? Normalmente, ao final do dia, né, ele vai perdendo um pouco daquela força ali e gera até alguns pequenos trades, né, contra a tendência, mas isso só ao final do dia, né, em dias de tendência desde a abertura. De forma similar, um canal com inclinação para baixo pode ser interpretado como uma bandeira de alta, e é provável que aconteça o rompimento de canal, o rompimento acima, né, do canal, linha de canal, tá? O rompimento acima, né, do canal, tá? Linha de canal, linha de tendência de baixa. Isso pode ser o início de uma reversão de tendência ou de uma lateralidade. Mais uma vez, né? Rompeu o canal, tá? Início de uma reversão majoritária de tendência ou, né, só uma atividade mais lateral. Se o mercado for abaixo do fundo de um canal de baixa, esse rompimento geralmente irá falhar em aproximadamente 5 barras e levará a uma reversão. A mesma lógica, né? Então, o rompimento de uma linha de canal pode falhar em até 5 barras. O que que a gente avalia, Luciano? Como que está acontecendo esse rompimento? Ele está olhando para trás, ele está perdendo momentum, né? Um rompimento, por exemplo, né? A gente está aqui com uma linha de canal. Aí o mercado pega e faz isso aqui, ó. Barra de rompimento, barra sequencial, aí ele acaba se tornando um doji, aí ele desce um pouco mais, depois ele sobe um pouco, né? E aí ele reverte. Opa, esse rompimento com uma barra climática falhou em até 5 barras. Em outros momentos,
A própria barra de rompimento se afasta muito, a barra seguinte a ela não olha para trás, e isso daqui, vendidos estão com alvo bem mais baixo. Tá? Então, a forma de você analisar isso daqui, se ele vai falhar em até 5 barras, que é o que mais acontece, né? Acaba se tornando um clímax de venda, e ou né, um rompimento bem sucedido, que vai se tornar impulso e canal, né, numa tendência ainda mais forte. Tá? Então, há uma diferença discreta, mas há. Por outro lado, isso também poderá ser o início de uma nova perna de baixa ainda mais forte, né, do que a perna atual. Então, rompimento, né, de linha de canal pode levar, né, uma perna de tendência ainda mais forte. É interessante você ficar com esse pensamento na cabeça, né, porque você acaba de visualizar isso também na sexta-feira. Ele rompeu, né, aquela possibilidade, né, de linha de canal que a gente deixou, né, no final do dia. Também teve bastante atividade lateral, né, então já pôde ter uma nova acumulação, né, para um novo rompimento, né, na quinta-feira, né, no final do dia. E aí ele acabou tendo um bom rompimento e um novo impulso de alta, né, que é exatamente isso que o Al está citando aqui agora. Então, uma linha de canal pode ser criada como uma linha paralela à linha de tendência. Então, a linha de canal ela também pode ser criada, né? Ou seja, eu tenho dois fundos, eu posso duplicar essa linha, trazer ela para cá para ver se o mercado vai reagir, né, nesse ponto. Então, uma linha de canal pode ser criada como uma linha paralela à linha de tendência, arrastando para o lado oposto da movimentação dos preços. Ela também pode ser desenhada conectando os topos do lado oposto do canal. Pode ser traçada com a ajuda de uma reta de regressão linear ou pode simplesmente ser traçada visualmente, através dos pontos que melhor se ajustem ao movimento do preço. Então, se eu tenho dois topos, eu posso ligar esses dois topos e ver, né, se quando o mercado chega numa terceira vez nessa localização, eu perco o ímpeto, perco o momentum, né, ou se ele ganha momento, né, e aí se torna um rompimento e continuidade com uma tendência mais forte. Em uma tendência de alta, uma linha de tendência é traçada a partir de duas mínimas. Então, em uma tendência de alta, a linha de tendência, né, ela é traçada entre as duas mínimas. É traçada a partir de duas mínimas. Se essa linha de tendência for utilizada para criar uma paralela, que será utilizada como linha de canal, arraste a paralela até o outro lado, né, o outro lado do canal da tendência. Então, é você pegar essa linha, como é que você ligou esses dois pontos, e colocar no ponto mais alto, tá? Você quer que essa linha paralela englobe máximas, ou seja, que ela fique acima de todas as barras localizadas entre as duas que foram utilizadas para gerar a linha de tendência. Então, é sempre o ponto mais alto, né? Você quer que ela englobe todas as máximas. Então, teve uma linha aqui, né, gente? Vou colocar aqui. Eu tenho o preço fazendo um teste. E aí ele faz um fundo mais alto. Quando eu vou duplicar essa linha, eu vou colocar na máxima entre esses dois pontos, tá? Isso daqui atua bem, tá, pessoal? Façam, começa a exercitar isso aqui, porque você acaba encontrando respostas, você acaba vendo aquele, opa, Luciano, num canal de alta eu não posso comprar alta, né? Num canal de alta eu não posso estar comprando aqui, tá? Se é um canal de alta eu não posso estar comprando aqui, aqui é região de realização de lucro. Se for um canal amplo de alta, né, que é mais parecido com uma lateralidade, piorou, né? Se for aí num canal estreito, né, a, a correção vai ser breve. Mas se for um canal amplo, né, aí onde compradores e vendedores estão atuando melhor, aí fica bem mais complexo, né, de você trabalhar dessa maneira. E assim arraste para a máxima da barra que fará com que essa linha toque apenas essa barra. Ocasionalmente você verá mais sentido em ancorar a linha paralela em uma barra que esteja fora do limite dessas duas barras que foram a base para o traçado da linha de tendência. Faça o que melhor destacar a tendência. Depois a gente vai ver, né, os exemplos lá, que aí ele vai trazer todos esses exemplos com gráfico, né? Então aqui, por enquanto, eu estou trazendo para vocês só como desenho, mas para a galera que já está há mais tempo, eu creio que vocês já consigam, né, entender. Mas depois isso daqui vai ser exercitado lá naquele backtest que a gente faz dos gráficos, tá? Então, máximo mais alto entre as duas, né, e mínimo mais baixo. Então, ele está trazendo as formas e possibilidades. Algumas vezes haverá uma única barra com um impulso extremo de alta dentro de um canal bem estreito, né? Aqui um canal estreito. E quando isso ocorre, geralmente é melhor ignorá-la e utilizar as outras barras para traçar a linha de canal. Então, às vezes você tem só uma barra saindo, né, da movimentação e o resto da movimentação continua encaixada naquela movimentação. Você tem aqui um canal de baixa, né, mas aí você tem o preço fazendo isso aqui. Opa, ele saiu, depois ele volta
e o mercado continua seguindo aquela movimentação normal. Muitas vezes é interessante você ignorar também quando você tem uma única barra, né, com um impulso extremo de alta dentro de um canal, tá? Continua usando o mesmo canal. Em outros momentos você vai ter que reajustar, tá, para a máxima desse canal. Isso daqui você tem que realmente ir fazendo as linhas. Não custa nada, né? Não gera nenhum tipo de custo para você, então faça. No entanto, esteja atento à possibilidade que o mercado pode, em última instância, decidir que a linha de canal deveria estar se conectando a esse impulso de alta. Caso o mercado passe a fazer swings mais amplos e todos eles parem no topo do canal que teve um impulso de alta como base da linha de canal, então você deve utilizar, né, esse canal maior. Então seja flexível, né? A gente nem engessa, né, o estudo, a gente vai se adaptando àquilo que o preço vai fazendo. A gente tem que ir caçando as possibilidades, né, e quando elas se apresentam, a gente opera de acordo com isso. Então uma linha de canal também pode ser criada de maneira independente, ao invés de ser uma paralela, né, da linha de tendência. Então, opa, o mercado está aqui, né, eu tenho o preço apresentando um fundo, um segundo fundo, né, mas aqui ele não está tão interessante. Eu posso só simplesmente pegar esse ponto e ligar para ver se... E depois eu posso inclusive duplicar, né, essa linha de canal para uma paralela aqui assim, para a linha de tendência. Então ele pode ser ligado também de maneira independente. Em um swing de baixa, a linha de tendência terá inclinação descendente e será traçada acima dos topos. A linha de canal terá inclinação similar, mas será desenhada a partir dos fundos do swing de baixa. Essa linha de canal será mais útil se contiver o máximo de todas as outras barras do swing. Então escolha as barras que lhe darão esse resultado. Então a gente quer realmente englobar o preço, né, dentro dessas duas extremidades que a gente está criando, né? Para criar um canal, a gente precisa que o preço fique, né, ali contido dentro dessa movimentação. Ultrapassagens de linha de canal estão intimamente relacionadas a cunhas e devem ser entendidas e operadas como se fossem uma. Então, a maioria das ultrapassagens de linha de canal a gente não vai estar vendendo. Se são cunhas, né, 75% das vezes elas vão falhar em romper e ter continuidade. Então, a maioria das cunhas, né, configura padrão de reversão. A maioria das cunhas configura padrões de reversão após falhas de rompimento de linha de canal. E a maior parte das reversões após ultrapassagem de linha de canal acontece de fato em cunhas. Então vejam que ele está trazendo, né, um ponto de atenção muito grande para quando você tem essas movimentações de três puxadas. Está dizendo para você que ela é um padrão de reversão. Então você não pode estar vendendo depois de um padrão de três puxadas de baixa, né? Tem três puxadas de baixa, você vai estar vendendo depois de uma pequena correção. É melhor você esperar um pouco mais. Por quê? Porque pode ser um padrão de reversão. Embora no gráfico a cunha possa não estar nítida ou não ter ou ter o formato de uma cunha perfeita, as cunhas são menos óbvias, né? Nem sempre aquela movimentação, né, pessoal, de três puxadas, ela vai estar ali linda, conectando, né, os três pontos, tá? Muitas vezes, né, a gente tem cunhas que a gente tem um ponto de pausa, tem um ponto mais abaixo, e às vezes o terceiro ponto aqui, ó, ele não liga perfeitamente. Aqui eu tenho um breve overshoot, aqui eu não tenho preço, por exemplo, chegando a essa inclinação. Mas aí eu tenho uma movimentação de uma, duas, três puxadas. É quase a ideia, né, de um ombro, cabeça a ombro. Tá? Então as cunhas são menos óbvias e é menos provável que apareça quando uma linha de canal for traçada a partir da paralela de uma linha de tendência. Se você traçou a paralela, vai ser mais difícil de você encontrar essa movimentação de três puxadas. O que ele está querendo dizer? Se você usou a LTB para criar essa cunha, não quer dizer que as extremidades da movimentação, né, serão, por exemplo, perfeitas ali e vão chegar, às vezes, né, essa daqui é muito inclinada, isso geraria uma linha sim, mas às vezes ela ainda vem e faz uma mínima mais baixa que ela. Então tem uma, duas, três novas mínimas, tá? Três movimentações, né, retas, planas aqui, também tem o mesmo potencial, né, de uma wedge. Então, um ponto, né, de a se lembrar. Então, quando a paralela foi traçada a partir da paralela de uma linha de tendência, mas ainda assim as cunhas são bem frequentes. Então, atenção a movimentos de três puxadas, com ou sem novas mínimas, tá? Então, buscar todos os padrões de wedge. Por quê? Porque são padrões, né, de reversão. Por que são padrões de reversão? Porque são três tentativas, né? E o outro lado ele sempre está visualizando essas três tentativas de romper, né? Quando o mercado chega no mesmo ponto por três vezes, né, o outro lado está avaliando se eles estão conseguindo, né, trazer o preço mais baixo, se eles estão conseguindo chegar aqui com bom momento, né, se
Existe um bom ciclo aqui para quem sabe isso daqui se torne rompimento e continuidade, tá? Então, movimentos de três puxadas são extremamente importantes. É uma das ideias, né, que vai ser trabalhada ainda dentro desse âmbito de canal. O formato de cunha que alguns canais apresentam acontece devido à urgência. Cunhas também são magnetos, tá, pessoal? Por exemplo, um topo em forma de cunha, a inclinação, um topo em forma de cunha, a inclinação da linha de tendência é maior que a inclinação, tá, de linha de canal. Então, quando a gente tem um topo em forma de cunha, deixa eu só voltar aqui um pouco, a inclinação, tá, da linha de tendência ela é maior do que a linha de canal. Maior, mais inclinada, menos inclinada. A linha de tendência é o local onde os traders que operam a favor da tendência entram. Então, dentro de dois pontos aqui. Aqui é um ponto, né, que você está buscando por compra, tá? Compra, compra. E os que apostam contra a tendência saem, né? Quem está vendendo aqui, ó, está saindo aqui. Quem está vendendo aqui, está saindo aqui. E o oposto acontece na linha de canal. Então, se a inclinação da linha de tendência for maior que a inclinação da linha de canal, isso significa que os compradores estão entrando após correções menores e os vendedores estão saindo após correções menores. Quando, né, quando você tem esse tipo de inclinação, que é o que ele trouxe aqui, ó, quer dizer que quem está vendendo aqui está saindo num scalp mais breve. Quem está comprando aqui está saindo num scalp mais breve. Então, a briga entre compradores e vendedores ela está ficando cada vez mais acirrada, mais estreita. Eles estão conseguindo, mas estão conseguindo com movimentações bastante curtas. O que inicialmente distingue uma cunha de um canal no qual as linhas são paralelas, né? Então, em um tipo de canal as linhas são mais paralelas, no outro, né, tem uma certa inclinação. Linhas paralelas e é a segunda correção. Uma vez que a segunda puxada para cima tenha começado a corrigir, então, uma vez que a segunda puxada para cima tenha começado a corrigir, ó, segunda puxada para cima começou a corrigir, se já tiver uma paralela aqui, essa região vai ser uma região para estar buscando por compra. Se ela for inclinada, tem duas movimentações, aqui é uma região, né, para estar buscando por compra. Então, ela acaba sendo, né, a segunda correção. Os traders já conseguirão traçar uma linha de canal e então utilizar essa linha para criar uma paralela. Quando essa linha paralela é arrastada até o fundo da primeira correção, é criada a linha de tendência. Então, se eu criei a partir dessas duas, quando o preço chegou aqui, ó, eu tenho a minha linha de tendência, linha de canal. Isso diz aos compradores e aos vendedores onde o suporte está. Isso aqui, ó, uma sacada bem interessante, né? Porque quando reage aqui, né, você encontrou um ponto de ingresso para uma terceira puxada. E se o edge são magnetos, né, você razoavelmente poderia trazer esse trade até aqui. E os compradores irão buscar entrar ali, enquanto vendedores irão realizar lucro ali. Então tem um consenso, né, já que o mercado está num cenário similar à lateralidade, né, no caso de canais amplos. Contudo, se os compradores passarem a comprar acima desse nível e os vendedores passarem a sair de suas operações antes de chegar lá, ou seja, dessa vez, né, o que eles estão fazendo? Eles estão saindo dessa operação, né, um pouco mais cedo. Tá? Então, compradores estão ansiosos, vendedores estão realizando scalp, não estão tão obstinados, né, a trazer o preço, por exemplo, até a linha de tendência de alta. O mercado voltará a subir antes de tocar a linha de tendência. Ambos estão fazendo isso por conta do senso de urgência que possuem, e assim estão receosos que o mercado não caia até aquele nível de suporte. Isso significa que tanto compradores quanto vendedores sentem que a linha de tendência precisa ser mais inclinada. E aí você teria que fazer, no caso, um reajuste, né? E aí a gente teria, né, o preço já num formato, dessa vez, ó, de uma cunha. Tá? Como falei, né, depois a gente vai trabalhar no gráfico ali os backtests, né, desse tipo de cenário. Aí vai ficar, acho que, um pouco mais tranquilo para vocês do que somente, né, o desenho aqui. Antes a gente precisa passar aqui pela parte teórica, né, pessoal? Compradores contra vendedores sentem que a linha de tendência precisa ser mais inclinada, né? E que a tendência de alta está mais forte. Então, quando esse senso de urgência, né? Você vê que compradores estão comprando mais alto e vendedores estão saindo mais alto, né? Ao invés de sair num ponto inicial, né? Que seria uma possibilidade, isso gera, né? Uma linha um pouco mais íngreme. A partir do momento que o mercado voltar a subir, os traders poderão retraçar a linha de tendência.
Então, a partir do momento que o mercado volta a subir, a gente pode retraçar essa linha de tendência. Isso aqui a gente vai ter que fazer o tempo todo, tá, pessoal? Às vezes a gente vai apagar uma linha, vai ligar outra. Por quê? Porque a gente tem que ir traçando ela enquanto ela faz sentido, né? Se essa linha aqui, ó, deixou de fazer sentido, o mercado formou um canal estreito, eu tenho que ver até onde vai esse canal estreito. Tem que ver quando vai ser a quebra, por exemplo, dessa outra LTA aqui, para quem sabe, né, eu tenho um outro trade aqui num topo duplo, né, depois de uma quebra de linha de tendência, tá? Então, ao invés de utilizar a paralela da linha de canal, agora eles poderão desenhar uma linha de tendência utilizando os fundos das duas primeiras correções. Então, ele retraçou, né, os fundos das duas primeiras correções. Eles notam que ela está mais inclinada do que a linha de canal. Acima aí começam a acreditar que o mercado está formando uma cunha. E sabem que cunha geralmente é um padrão de reversão. E os traders irão traçar uma paralela dessa nova linha de tendência mais inclinada, arrastando até o topo da segunda puxada de alta, para caso de o mercado estar formando um canal paralelo mais inclinado. Então, a gente vai retraçando, né, para tentar entender, né, até onde o mercado vai manter esse novo movimento. Quando que ele vai mudar também esse novo movimento, tá? Ao invés de uma cunha. Então ele pode estar formando um novo canal estreito, ao invés de estar formando só um padrão de cunha, né, como aquele outro desenho anterior. Ambos os compradores e vendedores irão observar se a linha de canal original irá conter o rally. Então, se a linha original, né, ainda vai conter esse rally. Se isso daqui não é só uma falha de rompimento e falhou em até 5 barras. Ou se a nova e mais inclinada linha de canal será alcançada. Se a linha original contiver o rally e o mercado reverter, os traders irão pensar que, apesar de haver mais urgência em comprar durante a segunda correção, essa urgência não se manteve na terceira puxada para cima. Então, a gente está sempre avaliando o rompimento, né, da nossa linha de canal. Os compradores realizaram lucro na linha de canal original, que era menos inclinada. Então, compradores realizaram lucro, né, na linha de canal original, que ela era menos inclinada. Nesse caso, é que ele está citando, os vendedores, né, aqui. Então aqui teve, ó, o preço não chegando, né, numa nova mínima, que seria a nova possibilidade, mas aí o preço chegou aqui, ó, comprador passou a realizar lucro, o vendedor começou a vender, e aí não teve, né, um rompimento e não teve, por exemplo, né, uma nova linha, tá? Um novo canal estreito ali de alta, mais forte, né, do que vinha anteriormente. Então, né, o que era menos inclinado, o que significa que eles saíram mais cedo do que poderiam, né, já que eles estavam ansiosos para comprar, mas não tiveram ímpeto, né, para comprar muito além da linha de canal. Eles estavam torcendo para que o mercado fizesse um rally até a linha de canal mais inclinada, mas agora, né, estão desapontados. Então, eles gostariam o quê? Que o mercado tivesse, né, testado, né, a nova possibilidade de linha de canal, tá? Então, a partir, né, dos fundos aqui que a gente acabou ligando. Os vendedores estavam tão ansiosos para vender que ficaram com receio de que o mercado não alcançasse a linha de canal mais alta e mais inclinada, então começaram a vender na linha original. Agora são os vendedores que estão com senso de urgência e os compradores estão com medo, né? Para quem entrou aqui cedo, né, por exemplo, nessa movimentação, se comprou, por exemplo, no meio da movimentação, ao invés de você ter comprado mais baixo, né, você ficou com um alvo menor e ele não acabou alcançando, né, a tua possibilidade de um novo canal. Os traders verão o recuo do mercado a partir do topo em forma de cunha, e a maioria deles aguardará pelo menos duas pernas de baixa antes de procurar a formação de um padrão significativo para comprar ou vender. Então, ó, a gente teve, né, o preço chegando numa movimentação, tá, de cunha. Então, a maioria deles, né, aguardará pelo menos duas pernas de baixa. Tá? Então, antes, né, uma, duas pernas de baixa, antes, né, de procurar comprar ou vender, ou seja, essa ideia da correção TBTL, ela leva pelo menos, quando ele fala de 10 barras, duas pernas, é pelo menos uma hora. Então, quando a gente tem uma cunha, o mercado pode se encontrar num cenário lateral. Outra questão que um dos amigos, quando ele fala especificamente sobre TBTL, que ela pode ser uma correção de lateral a descendente nesse caso. Quando ela é lateral, ela não obrigatoriamente vai renovar mínima, tá, pessoal? Então, cuidado com isso. Às vezes, uma wedge, ela gera só uma movimentação lateral, por cerca de uma hora. Quando ela é só lateral, ela tem uma melhor predisposição à continuidade quanto à movimentação de alta, tá?
uma vez que o mercado desenvolva uma primeira perna, ele irá romper a cunha para baixo. Então, uma vez que o mercado desenvolva, né, uma primeira perna, ele irá romper a cunha para baixo. Em algum ponto, os vendedores irão realizar lucros e os compradores entrarão novamente. Em algum ponto, né, os vendedores, né, que entraram aqui vão realizar lucro, ou seja, eles estão saindo da sua posição vendida, eles estão deixando o mercado voltar para o zero a zero, ou seja, eles estão realizando a compra, né, da sua venda, né, e os compradores, né, que estão buscando participar, né, entrarão novamente. Né? Isso aqui é a lógica da tendência de alta, né, pessoal? Quebra da LTA, gap de média, ainda é um setup de compra. Os compradores querem fazer com que o topo em forma de cunha falhe. Né? No caso, compradores, eles querem fazer com que o topo em forma de cunha falhe quando o mercado fizer um rally para testar aquele topo. Os vendedores entrarão mais uma vez. Eles fizeram um grande impulso, quebraram a LTA, conseguiram um gap de média. Eles vão voltar a participar, já que agora está o mercado mais bilateral. Vão voltar a participar onde? Normalmente eles voltam a participar quando fica alto, né, na possibilidade de lateralidade. Um topo duplo ou uma wedge. Se os compradores começarem a realizar lucros, isso significará que eles acreditam que não irão conseguir empurrar o mercado para cima do último topo. Então, se os compradores começam a realizar lucro, né, eles compraram aqui, eles começam a realizar lucro, inclusive antes de fazer uma nova máxima, num topo mais baixo, né, os vendedores têm mais possibilidade de sucesso até uma nova mínima, tá? Porque aí já é uma falha de estrutura, né? Se ele falha em nova máxima, ele fica com a possibilidade de fazer uma nova mínima. Significará que eles acreditam que não irão conseguir empurrar o mercado para cima do último topo. Uma vez que a realização de lucro combinada com a entrada de novos vendedores alcança uma massa crítica, ela irá prevalecer sobre os compradores remanescentes e o mercado cairá. Né? Quando ele faz esse teste, é a descrição, né, de uma possibilidade de mudança, né, numa tendência. Tá? Mas antes teve um sinal aqui vendedor, né? Quebra da LTA, teve uma pequena mudança de estrutura, né, nesse desenho que a gente fez. Irá prevalecer sobre os compradores remanescentes e o mercado cairá, formando uma segunda perna. Perna 1, né? Pelo menos uma segunda nova mínima ali. Em algum ponto, os compradores retornarão e os vendedores passarão a realizar lucros. Ambos os lados irão ver a correção de duas pernas e se questionar se a tendência de alta será retomada. Né? Então, como era uma tendência, né, o mercado às vezes ele vai fazer essa correção boa, né, de duas pernas, ou seja, ele vai, faz uma máxima, volta. Opa, aqui já é um ponto de avaliação para ver se isso daqui vai se tornar, né, uma reversão majoritária de tendência ou se isso daqui vai se tornar uma retomada ou, né, uma lateralidade. Aí depende das características da movimentação, da pressão, do que o mercado apresentou, né, com as barras ali, quão profundo, né, os vendedores, por exemplo, conseguiram reverter essa movimentação inicial para você pensar, né, na possibilidade, em mais possibilidades, né, no caso. Que tipo de ciclo que ele apresentou, né? Nesse ponto, a cunha já terá cumprido o seu papel. E o mercado irá buscar o próximo padrão. Então, assim, esse é um padrão. Né? É um padrão que tem esse reflexo. Né? Um padrão de cunha, quando ele consegue, por exemplo, renovar um ponto de inflexão, e aí a gente tem essa possibilidade de vender alto, essa possibilidade de comprar baixo, né? na possibilidade do gap de média, de um fundo duplo, né? Ele gera esse padrão. Depois disso, você tem que aguardar a construção de outro padrão. E aí isso vai levar mais algumas horas. Né? Por que ocorrem tantas reversões após ultrapassagem de linha de canal? Quando todos sabem que as ultrapassagens geralmente levam a correções, né, a reversões. Então, né, a gente vai trabalhar um pouco essa explicação. Os vendedores não entrariam antecipadamente, impedindo até mesmo que a linha fosse alcançada. Né? Então, ele está te fazendo algumas perguntas, né? Essas ultrapassagens levam à reversão, né? Os vendedores não entrariam antecipadamente, impedindo até mesmo que a linha fosse alcançada? Na maioria das vezes a linha é alcançada, tá, pessoal? Então, o senso comum nos diz que os traders novatos que estão posicionados no lado errado do mercado seguram suas posições perdedoras até que não consigam suportar mais a dor. Né? Ou seja, o mercado está lá gerando impulsos de alta e ele está buscando por venda. Ele pega só a menor metade, a menor probabilidade, né? Um pequeno scalp, ao invés de estar a favor da tendência. Então, repentinamente, todos caem fora de uma vez, gerando uma saída às pressas ou um clímax parabólico. Por isso que quando ultrapassa, né, a linha, né, de canal,
muitas vezes o mercado reverte de maneira forte. Ele busca stop de todo mundo que está ali acima dessa movimentação para depois, né, voltar para dentro, né, do canal. Por exemplo, num canal de alta, quando o mercado sobe até um nível de resistência, quando que tal resistência não esteja muito aparente, ou seja, expressiva no gráfico, seja uma resistência que você deixou passar, e atravessa esse nível, e isso faz com que os últimos vendedores não suportem mais a dor. Então a pessoa vendeu, está participando ali do lado errado. É um ciclo forte. Vendeu contra o micro canal, tem premissa de duas pernas. Ela vai acabar tendo que estopar. Eles desistem de maneira abrupta. Conforme todos esses últimos vendedores cobrem suas operações ao mesmo tempo, muitos o cobrem aqui, né, pessoal, está no sentido de que eles estão cobrindo suas operações. Né? Se eu estou vendido, a minha operação acaba sendo, né, uma compra, eu saio da operação ali. Então, conforme esses últimos vendedores cobrem suas operações ao mesmo tempo, muitos compradores inexperientes e eufóricos enxergam o movimento de alta que foi gerado e compram. Né? Então, opa, Luciano, aqui vai ser um rompimento de linha de canal, isso daqui vai ter duas pernas de alta, mas a maioria deles falha. Então, você precisa de um pouco mais de certeza, um pouco mais de momentum, de continuidade, para que você participe desse tipo de operação. Adicionando mais pressão ao repentino e acentuado movimento que rompe acima da linha de canal. Esse impulso para cima faz com que mais vendedores remanescentes cubram suas posições. Além disso, essa alta expressiva faz com que compradores ingênuos iniciarem, né, suas novas operações. O processo se autoalimenta. Então, o stop de um dos lados, a entrada do lado errado, né, nesse tipo de movimento, antecipada, né, ela gera esse tipo de movimentação. Porém, em algum momento não haverá um número suficiente de vendedores que precisam cobrir suas posições para mover o mercado ainda mais para cima. Adicionalmente, aqueles compradores eufóricos que estavam operando com a emoção ao invés de lógica entrarão em pânico quando o mercado de repente desacelerar. Fizeram uma pausa e começaram a cair. Então, se a maioria dos rompimentos, né, de linha de canal elas falham, 75% das vezes, ou falham em até 5 barras, né, ali não seria um ponto onde você deveria estar entrando. Tá? Se você está entrando ainda nesse tipo de operação, repense nessa lógica, faça bastante backtest, né, até que você consiga mudar, né, esse parâmetro dentro, né, da sua leitura. Então, quando o mercado começa, né, a cair, esses compradores que entraram, né, nesse momento por pura emoção, né, eles começam a ver, né, um certo desespero, entrar alto numa movimentação que pode ser revertida, inclusive muito forte. Como não há mais traders com a intenção de comprar, e os que compraram recentemente estão vendendo suas posições em pânico, o mercado logo se torna unilateral e é dominado, né, pelos vendedores. Nesse caso, os vendedores fortes, que estavam já iniciando venda forte, né, nesse tipo de movimentação. Então, o único caminho é para baixo. Se não tem comprador, né, pessoal, naquele momento, o único caminho acaba sendo, né, para baixo. Essa é a lógica convencional. E não importa se é verdade ou não. Na verdade, não é provável que seja um componente significativo de uma reversão em um mercado com grande liquidez, né, como o EMINI, no caso, no qual instituições, né, elas dominam provavelmente a maioria das operações e que são geradas, né, por computadores. Traders inteligentes não irão operar contra a tendência até que aconteça uma correção depois de uma forte quebra de linha de tendência, ou então aconteça uma reversão após uma ultrapassagem de linha de canal. Vamos lá, pessoal. Traders inteligentes só irão operar contra a tendência após uma correção de uma quebra de LT, né, uma linha de tendência de alta, linha de tendência de baixo, ou uma reversão, né, que ultrapassou uma linha de canal. Então, quando que eu estou autorizado? Né, e se a gente quer ter uma boa relação com o mercado, quando que eu estou autorizado a trabalhar reversão? Rompimento, né, de uma linha de canal, não teve continuidade, falhou, teve L1, L2, opa, vamos vender L2 para ele voltar pelo menos ao centro do canal. Beleza, você fez um trade, né, dentro de um racional que ele acabou de te trazer. Segunda possibilidade, tem a linha de canal, né, tem que ter a quebra, né, da nossa linha, tá, de canal. Opa, Luciano, o mercado quebrou a linha de canal, fez um gap de média, era uma tendência anterior, voltou, né, para testar algum tipo de teste da máxima, aí eu estou autorizado a vender. Então, por exemplo, em uma tendência de alta,
o dinheiro inteligente irá permanecer comprando até que ele mova o preço para cima da linha de canal, para então realizar lucros, né? Então, opa, foi para cima da linha de canal, já estão comprando há bastante tempo, ali vai ser um ponto de realização de lucro. Ali pode ser um clímax de compra. Pode ocorrer algumas falhas de tentativa de reversão, e o mercado pode então continuar subindo num ritmo acelerado, criando assim linhas de canal mais inclinadas. Mas isso não é o que acontece mais, tá? A propósito, se você perceber que está redesenhando linhas de canal repetidamente, isso geralmente é um sinal de que você está do lado errado do movimento principal. Você está buscando por uma reversão, mas a tendência está ganhando força. Então, se você está desenhando várias linhas de canal, opa, Luciano, está numa tendência de alta, e você está só caçando a reversão, né, dessa movimentação, você está do lado errado. Era para você estar buscando por padrões de compra, fundo duplo, M2B, você devia estar participando do lado forte da movimentação, até que tenha, né, essas características que ele acabou de citar. É um rompimento de uma linha de canal, um rompimento de uma linha de tendência, né, para que você possa estar operando contra a tendência. A gente tem as regras, né, pessoal, da gente. Então você deveria estar operando a favor da tendência, ao invés de buscar intensamente por uma reversão. Tá? Eventualmente, o mercado irá concordar sobre qual linha de canal será a final, e você irá enxergar um padrão de reversão convincente. Né? Isso aqui é bem comum. Seja paciente e opere apenas a favor da tendência até que esse momento aconteça. E nunca opere contra a tendência até que ela seja claramente revertida. Nunca opere contra a tendência até que ela seja claramente revertida. Ninguém perde mais dinheiro, pessoal, na vida do que operando contra a tendência. Tá? É o pior. Em lateralidade, se você fizer preço médio, você vai reverter, o preço vai voltar para o meio da lateralidade, você vai sair. Aqui não há saída. Um dia de tendência desde a abertura, se você operar contra a tendência, a sua conta vai para o espaço. Então, respeite essas regras, tá? Porque se você respeitar essas regras, a sua conta vai viver, né, por vários anos. No momento em que traders estiverem realizando lucros, muitos deles estarão revertendo suas posições. Outros que não estavam no mercado irão iniciar suas vendas. Estavam de fora, esperando essa movimentação. Outros traders experientes irão aguardar a formação de uma reversão nos gráficos. E haverá traders entrando em reversões ocorrendo em quaisquer tipos de gráficos. Gráficos de 1 a 5 minutos de volumes, ticks, né, e de todos os tamanhos. Tá? Então, há várias formas, né, de você ingressar ali quando você está acreditando já nesse movimento de reversão. Você pode até criar pequenos filtros, né, seus ali se você repetir isso por muitos anos. A partir do momento em que eles acreditam que o topo já tenha sido definido, o dinheiro inteligente não irá mais buscar por compras. Eles estão vendidos. E muitos desses traders irão manter suas posições ainda que o mercado busque um novo topo, né, que é a lógica, né, da quebra da LTA e algum tipo de teste da máxima da tendência. Apesar de suas posições atuais vendidas estarem momentaneamente com perda, né, digamos que a gente teve aqui uma quebra, né, da linha de tendência, tá? A gente tinha aqui uma linha de tendência e aí você vendeu aqui, ó, tá? E aí o mercado falhou e fez ainda uma nova máxima, um movimento de três puxadas. Então, se você vendeu aqui, né, você vendeu abaixo de uma barra de baixa, né, uma barra de reversão, e o mercado voltou, então apesar da sua posição agora, né, tá com perda, acreditando que o topo da tendência já foi definido ou está próximo, na verdade muitos irão escalar acima do topo para melhorar o preço médio. Então muitos traders que venderam aqui vão vender um segundo padrão, né, de reversão um pouco acima. Né? Escalar você tem que vender acima, né, do seu ponto inicial de entrada. E isso porque já teve toda aquela característica, pessoal. Não é antes, não há escalada antes, né? Vejam que ele está trazendo. Você teria que esperar todo esse cenário aqui. Acreditando que o topo da tendência já foi definido ou está próximo. Na verdade, muitos irão escalar acima do topo para melhorar o preço médio de suas vendas e dar uma ajuda para empurrar o mercado para baixo. As grandes instituições estão apenas pensando em vender e não irão se assustar. Grandes instituições, né? Quem realmente teve o primeiro impulso de baixa, participou do segundo movimento, né? Dentro da lógica apresentada, né? Pode ser um mercado mais lateral, estão vendidos altos. Se eles vão vender um pouco mais alto, eles vão ficar com preço melhor. Exceto se ocorrer uma falha de segunda entrada, que é rara. Ou se acontecer uma grande falha, por exemplo, uma falha de 3 pontos acima de sua entrada do EMIN. Não há compradores remanescentes, então o mercado só tem um caminho a seguir. Então, quando não há, né, mais compradores dispostos, depois que já mudou, né, a fase forte da tendência para uma fase mais lateral, ou mesmo para uma reversão majoritária de tendência, né, nesse sentido,
quando não há mais compradores tão interessados em conseguir um novo rompimento e continuidade. Aqui, por exemplo, né, se teve uma pausa, um teste, aqui essa região precisa de rompimento e continuidade. Se aqui tem um rompimento e falha, né, de imediato, aqui seria uma segunda possibilidade de venda, tá? Embora você não precise observar o volume quando estiver decidindo se irá entrar em uma operação, dado que ele não é confiável, ele geralmente é enorme quando pontos de inflexão importantes, especialmente em fundos, né? Então, quando o mercado chega, né, em grandes pontos de inflexão, né, pontos de inflexão que são importantes normalmente, né, em fundos ou em topos, né, de movimentação, ali há, né, a grande volume. A gente usa, né, aquela questão da POC, né, que é um estudo do volume profile ali, que também faz parte, né, do operacional. É, muitos pullbacks acabam sendo em cima, né, dessas regiões, porque acaba ficando, né, uma certa pegada ali. Então é um bom preço de entrada, o mercado rompe, às vezes ele volta, testa essa região e acaba sendo um bom preço de entrada de novo. Tá? É um ponto que a gente citou, é de você entender como rompimento e continuidade dessas regiões como um topo e um fundo. Tá? Todas as operações são realizadas entre uma ou mais instituições comprando e uma ou mais instituições vendendo. Então, todas, né, as relações de negócio, né, são, na grande maioria, por instituições. Os compradores mais importantes em um fundo são aqueles que venderam anteriormente e estão agora realizando lucros, e também novos compradores. Por qual razão uma instituição venderia no último ticket no fundo de um mercado de baixa? Cada instituição utiliza uma estratégia que foi cuidadosamente, né, pessoal, milimetricamente ali pensada, né, estudada, calibrada, né, testada de maneira lucrativa. Mas todas perdem dinheiro entre 30% e 70% de suas operações. As empresas estão vendendo no tick mais baixo, são aquelas que estavam vendendo nos ticks mais baixos durante toda a descida. Então, às vezes você se pergunta quem está vendendo tão baixo isso daqui? Quem já estava vendendo desde lá de cima? Né? Um algoritmo de computador, né, trabalhando ali vendas a cada novo rompimento, né, de mínima de barra, buscando ainda alguns ticks a realizar lucro. Né? E ele realiza lucro mais baixo também. Então tem entradas de swing e tem entradas, né, de scalp durante toda a descida, ganhando dinheiro em muitas das operações mais antigas. Elas simplesmente continuam a aplicar essa estratégia até que seja claro que a tendência tenha sido revertida. Portanto, sim, eles perdem nessa última venda no tick mais baixo da tendência de baixa, mas fazem dinheiro suficiente em todas as entradas anteriores e, ao final, são rentáveis. Há também empresas de operações de alta frequência que irão fazer scalps em um único tick ao longo de toda a descida, até o último tick da tendência de baixa. Lembre-se, a mínima está sempre em um nível de suporte e muitas empresas de HFT irão vender no tick um ou dois acima desse suporte, visando capturar esse tick final. Caso seus sistemas demonstrem que essa estratégia é lucrativa, no caso, né? Então, eles vão fazer isso, se a estratégia for lucrativa. Muitas vezes o preço toca o alvo ali, né? Que é o movimento projetado, e dali ele reage. Outras instituições vendem como parte de um hedge, como outro mercado, como com outro mercado, né? No caso, ações, né? Opções, títulos, moedas, né? Elas estão fazendo uma defesa de uma outra posição ali para ter um balanço, né? Contra um seguro ali, né, contra outro tipo de mercado, pois entendem que sua relação risco-retorno será melhor se fizerem esse hedge. O volume não é gerado por pequenos trades individuais, pois eles são responsáveis por menos de 5% do volume negociado em pontos de inflexão majoritário. A reversão após uma ultrapassagem de linha acontece porque isso já está enraizado na parte psicológica por trás das negociações de negociação institucional, que isso precisa acontecer, né? Então, já é, né, um padrão ali, já estudado, matemático e que tem trazido retorno, né? Porque do contrário, né, não seria. Mesmo se as instituições não estiverem olhando os gráficos, elas terão outros critérios que lhe dirão que o mercado foi longe demais e que está na hora de sair, ou de inverterem a sua posição. E isso invariavelmente coincide com o que os traders de price action estão observando. Lembre-se, a movimentação dos preços cria um rastro inevitável do que está acontecendo com o preço quando um número enorme de pessoas inteligentes estão, de forma independente, tentando ganhar o máximo de dinheiro que podem no mercado.
Então o mercado ele deixa esses rastros, né, porque existem padrões, né, seja em computadores e seja, né, por pessoas. Em um grande mercado, a movimentação dos preços não pode ser manipulada e será basicamente sempre a mesma, que é o que nos permite, né, operar, entender padrões. Uma pequena observação final. A inclinação da bandeira final de uma tendência muitas vezes proporciona uma aproximação da inclinação da nova tendência. Isso tem um valor limitado aos traders, pois há muitos outros fatores importantes envolvidos na tomada de decisão de entrar em uma operação, mas é uma observação interessante. Então aqui ele trouxe uma última observação, né, pessoal, que muitas vezes, né, a inclinação da bandeira final de uma tendência muitas vezes proporciona uma aproximação com a inclinação da nova tendência. A ideia de uma final flag. Às vezes há uma mudança bem discreta de topos levemente mais baixos e aí ele consegue o rompimento. Então ele já gerou uma pequena direção aqui, né, para que lado, né, iria essa bandeira final. Há também, né, a bandeira final, né, que é também chamada de deriva, né, na análise técnica clássica, né, que ela tem uma inclinação para cima. O seu rompimento normalmente acaba sendo, né, para baixo, tá? Isso quando o mercado já tem um clímax, já atingiu às vezes alto no canal e aí ele monta esse tipo de padrão, tá bom? Beleza, pessoal? Então, para o estudo de hoje era isso. Valeu, um bom final de semana para vocês, bons trades na semana seguinte. Um forte abraço aí, fiquem com Deus e até mais. Valeu!